Tem gente que começa o ano cheio de planos e tem gente que começa apenas tentando sobreviver a mais um dia. Hoje, a conversa é necessária. Não é sobre rotina nem sobre produtividade, é sobre saúde mental. Janeiro é o mês de recomeços, metas, promessas, mas também de silêncios. Você já parou para pensar em como anda a sua saúde mental? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso cast. E para esse bate-papo super especial, recebemos a psicóloga Emanuele Bessil-Hibner. Ela que vai nos ajudar a entender melhor o que é cuidar da mente e o que muitas vezes a gente ignora. Seja bem-vinda, Emanuele, e conta pra gente de primeiro momento quem é a psicóloga Emanuele. Olá, então, Ana e Cris, e a todas as pessoas, né, que estão nos acompanhando a nossa rádio 95.7. Então, a Emanuele é psicóloga, é mãe, é filha, é esposa, né, então atua já na área da psicologia há quase 20 anos. Atualmente eu trabalho, né, atendo no meu consultório e também na unidade de saúde mental do Hospital Oswaldo Cruz, aqui de Horizontina. E para dar início então ao nosso bate-papo, Emanuele, o que é o Janeiro Branco e por que ele foi criado? Então tá bem, então, assim, o janeiro é um mês simbólico, né, a gente começa o ano fazendo muitos planos, estabelecendo muitas metas, né, listas, mas na verdade a gente esquece um pouquinho daquilo que sustenta tudo isso, né, de olhar para aquilo que sustenta tudo isso, que é a nossa saúde mental, né. Então, o Janeiro Branco ele surge como um convite, né, uma reflexão, assim, um convite, é uma conscientização de estarmos mais atentos para a nossa saúde mental e tudo que engloba, né, essa questão que é tão ampla e que a gente vai debater aqui agora, né. Então, para quem tá nos acompanhando, tá nos assistindo, nos ouvindo, conta pra gente o que é a saúde mental. Então, assim, muitas pessoas associam a saúde mental, diretamente aos transtornos, né, a presença ou a ausência de transtornos mentais, né, mas na verdade ela é muito mais para além disso, assim, né, ela está relacionada, assim, com a forma com que nós lidamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né, com os nossos pensamentos, com as nossas frustrações, e com os relacionamentos em geral, assim, né. Então, para a gente poder falar sobre a saúde mental, a gente precisa olhar para uma série de coisinhas, né, alguns pilares que são fundamentais, assim, como, por exemplo, o nosso bem-estar físico, mental, espiritual. E como a gente consegue diferenciar aquela tristeza passageira de um quadro que merece uma atenção, digamos, de um profissional da área da psicologia? Sim. Olha só, então assim, a tristeza quando ela é passageira, assim, ela é muito pontual, né, a gente acaba, ela é uma emoção, então assim, a gente vive diversas coisas ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, né, então pode ser que em algum momento eu tenha vivido uma situação que tenha me deixado triste e ok, eu lidei com aquilo ali, eu fiquei triste por alguns dias, né, mas passou e eu segui, eu retomei a minha vida, né. Nós precisamos estar atentos quando essa tristeza ela se torna algo constante, né, quando ela já perdura, por exemplo, há meses, semanas, meses, né, então aí a gente precisa estar atento, né, buscar, alguém que possa nos ajudar. E essa tristeza, quando ela não é uma tristeza passageira, né, quando ela já persiste, ela pode vir acompanhada, né, de sintomas, assim, como desânimo, enfim, o isolamento, né, a pessoa ela acaba evitando ou não conseguindo fazer coisas que normalmente seriam fáceis, tranquilas no dia a dia dela, né. Então aí é um momento de estar atento, de buscar um apoio profissional, conversar com um familiar, enfim, com alguém para que essa pessoa possa receber uma ajuda pontual, né. E a nossa vida, a gente vê, né, que cada vez ela é mais corrida. E vem estresse, a correria do dia a dia. De que forma o estresse afeta a saúde mental no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas?
Bem importante isso, assim, né, porque muitas vezes a gente não se dá conta, né, de que o estresse ele pode ter um poder muito grande sobre a nossa vida, né, se a gente não manejar ele de forma correta, né. Então, assim, o estresse constante ele pode gerar ansiedade, irritabilidade, cansaço emocional e até sintomas físicos, né, gurias, assim, porque, eu gosto de dizer muito, assim, para os meus pacientes que quando a gente não consegue manejar bem as nossas emoções, quando a gente não consegue, hã, olhar para elas com a devida atenção que elas merecem, o nosso corpo somatiza, né, então tudo aquilo que a gente não consegue falar, o nosso corpo vai expressar, né, e assim, o estresse é sim, uma causa, bem importante de somatizações, né, então assim, a gente vê isso crescendo muito ultimamente, né, então assim, ele acaba sobrecarregando a mente, dificulta a concentração, afeta o sono, né, o apetite também, e aí sim ele pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais, como a ansiedade, a depressão, né, por isso é importante estarmos atentos ao nosso nível de estresse. E na prevenção desses transtornos mentais, qual que é o papel desta psicoterapia nesta prevenção? Certo, eu acho que essa é uma pergunta bem legal, bem importante, assim, porque muitas vezes quando as pessoas pensam em psicoterapia, elas vão buscar a psicoterapia quando elas já estão vivendo, né, a crise. Então aí pensa: "Meu, eu preciso buscar um psicólogo, uma psicóloga, né, eu preciso fazer alguma coisa". Mas o papel do psicólogo também serve como prevenção, né, porque assim, eu costumo dizer, assim, para os meus pacientes que quando eles chegam aqui, né, quando eles chegam no setting terapêutico, é como se eles chegassem, assim, com um quebra-cabeça de 5.000 peças, assim, né, e a gente vai ter que montar aquele quebra-cabeça, né. E pra gente começar a montar esse quebra-cabeça, a gente vai ter que organizar essas pecinhas, né, porque não tem como a gente montar um quebra-cabeça sem a gente se organizar primeiro, né. Exato. E aí, então, a gente vai esse é o trabalho da psicoterapia, a gente começa a organizar as emoções, organizar aquelas coisas que a gente acha que, enfim, né, "Ah, isso não me incomoda mais", mas no fundo sim, pode ser que esteja latente aí, retorne em algum momento da nossa vida, né. Então, hã, essa seria a prevenção, você buscar o psicólogo quando você começou a perceber que as coisas já não estão indo muito bem, né, quando você começou a perceber ali que a tua emoção não tá muito legal, que as coisas não tem alguma coisa aqui que não tá legal, e aí você busca o psicólogo para fazer essa caminhada, né, do autoconhecimento, porque é isso, assim, a terapia ela nos proporciona isso, assim, uma caminhada, uma jornada de autoconhecimento. E é uma jornada muito bonita, né. Eu acho que depois a gente pode vir a falar um pouquinho sobre os tabus que ainda envolvem, né, o estigma que ainda existe ali por trás, né, do psicólogo, da busca pela ajuda do psicólogo, né, então assim, e acho que a gente precisa começar a naturalizar cada vez mais isso, né. As pessoas entenderem que, nós somos, parceiros nessa caminhada de autoconhecimento e juntos nós podemos construir mudanças significativas na vida das pessoas, né. Exatamente, a próxima pergunta seria: qual o momento certo de procurar um psicólogo? E você já nos trouxe essa resposta de certa forma. Mas então, continuando, como essa rotina agitada, tudo envolve várias coisas hoje em dia, a correria do dia a dia, como a rotina influencia o equilíbrio emocional? Sim, ela influencia diretamente, né, então assim, a gente precisa criar estratégias, né, nós precisamos criar uma rotina saudável para que a gente não adoeça emocionalmente. E como que a gente pode criar uma rotina emocionalmente mais saudável? Certo, é bem importante esse tópico também, né. Pra gente criar uma rotina emocionalmente mais saudável, não é nada difícil, assim, né, tem coisas pontuais e práticas e fáceis pra gente aplicar no nosso dia a dia, tá. Que seriam elas, né, por exemplo, estabelecer limites é uma coisa fundamental e podemos começar por aí, né, a gente precisa também entender qual que é o nosso limite, né, muitas vezes a gente acaba extrapolando os nossos limites e adoecendo emocionalmente em virtude disso, de muitas vezes não conseguir dizer um não necessário, né. Respeitar o próprio ritmo que vai no sentido disso, assim, né, a gente, muitas vezes nós estamos ligados, assim, no piloto automático, né, então precisamos estar conscientes, atentos a isso também, né.
incluir pausas na nossa rotina, elas são fundamentais, né? Então a gente precisa se atentar a essas pequenas pausas, elas fazem uma grande diferença, né? Num dia de trabalho, por exemplo, né? Cuidar do sono, da alimentação, são coisas bem importantes. E também é importante a gente aprender a reconhecer que descansar não é tempo perdido, né? O descanso não é frescura, como muitas pessoas falam, né? Não, o descanso ele é fundamental, uma mente é necessário, a mente ela precisa desse tempo, né? Por isso que cada vez mais a gente tem falado assim na importância do sono de qualidade, né? Porque a mente ela precisa desse tempo para ela descansar, né? Para se organizar, e o corpo obviamente também, né? Mas então assim é um conjunto de várias coisas, né, de pequenos ajustes que a gente pode fazer ao longo do nosso dia e que com certeza nós vamos ter uma qualidade, né, de vida melhor e consequentemente mais saúde mental. Então vamos aproveitar essas pequenas dicas aí, né, para a gente partir por pequenas mudanças e melhorar então a nossa saúde mental ao longo do ano. E o que cada pessoa pode fazer hoje para cuidar melhor das suas próprias emoções? Eu acho que, como eu acabei de falar, pode se tornar um pouco repetitivo, né, mas nós vivemos num mundo muito acelerado, né, a gente tá vendo isso cada vez mais, né, então assim, é desacelerar para começo de conversa, né, eu acho que nós precisamos estar atentos a isso, assim, estar mais presentes, mais conectados com a gente mesmo, né. Muitas vezes, não sei se vocês já perceberam isso, assim, às vezes a gente acaba fazendo coisas no piloto automático, a gente nem percebeu e de repente se pergunta, será que eu já fiz, né? Será que... Então, assim, é estar consciente mesmo, né? Então, assim, estando consciente das nossas emoções, né, das nossas ações, a gente já vai estar promovendo, né, um grande avanço para a gente estar mais atento à nossa saúde mental, né? E aí entra novamente o que eu falei agora há pouco, dormir melhor, né, reduzir o uso excessivo das redes sociais, isso é uma coisa que também toma muito tempo da gente e que às vezes pode fazer com que não nos sintamos assim produtivos, porque a gente acaba perdendo muito tempo em algo que, não perdendo, mas a gente acaba utilizando muito do nosso tempo, né, para coisas que nos desgastam e não dando a devida atenção para aquilo que nos recarrega energia também, né. Praticar atividade física também é uma coisa muito importante, né, e separar alguns minutos para si, assim, para estar contigo mesmo, né, eu gosto de falar muito, assim, que nós precisamos reconhecer o que nós estamos vivendo, sentindo, né, dar nome para as nossas emoções, né, então, assim, quando a gente incorpora esse modo mais consciente, mais desperto, a gente consegue manejar melhor, né, as emoções e, enfim, tudo aquilo, os nossos comportamentos, né, enfim. E também os gatilhos, né, quando eles surgirem, porque às vezes a gente tá muito bem e de repente alguma coisinha acontece e já nos tira do prumo, como dizem, né, então assim, é importante a gente estar atento a isso. A gente poderia ficar aqui por horas conversando, né, ser um assunto assim, às vezes que nem a gente falou, se você quiser colocar pra gente agora alguma coisa referente aos tabus que as pessoas ainda têm, né, então, lembrando, né, que não é um tabu, que é uma coisa às vezes necessária e quanto antes, melhor. Isso, como eu falei antes, assim, buscar a terapia é um ato de coragem, né, as pessoas às vezes, elas relacionam a buscar ajuda com um ato de fraqueza, como um ato de fraqueza, mas é bem pelo contrário, né. Você precisa se colocar nessa vulnerabilidade, então quem pede ajuda está sendo muito corajoso, né, quem está olhando para si, assumindo as suas emoções, né, os seus conflitos, dizendo, poxa, não tá legal, eu preciso olhar para isso, eu preciso de ajuda, eu poderia estar sendo diferente, mas eu não estou conseguindo enxergar isso sozinho, né, então assim, eu acho que nós precisamos desmistificar cada vez mais, assim, né, o falar sobre fazer terapia, né, buscar o psicólogo, buscar psiquiatra, né, porque são profissionais qualificados, né, são profissionais capacitados a gente estuda há muito tempo, né, a mente, né, a gente se debruça na neurociência para a gente entender cada vez mais o funcionamento não só da mente e como isso reverbera no nosso corpo também, como que as doenças, os transtornos mentais, eles surgem, então assim, a gente
somos profissionais capacitados para isso e podemos auxiliar as pessoas, né? Então, assim, é importante que as pessoas entendam que estamos aptos para isso e busquem essa ajuda que é tão importante, né? Enfim. Lembrando que não é medo, né? Não é vergonha, é coragem. É coragem, isso mesmo. E às vezes é isso, às vezes as pessoas vão muito pelo senso comum, né? Porque quem nunca ouviu falar, psicólogo é coisa para louco, né? Ou enfim, até surgem memes, coisas assim, mas, gente, é um caminho de autoconhecimento, né? A gente vai construir juntos um caminho que vai ser um caminho de aprendizado, né? Um caminho que vai ser muito rico, muito valioso. E só para voltar um pouquinho, assim, eu acho que nós já abordamos isso antes, mas assim, todos nós, né, temos uma história, temos um passado, temos, né, lá atrás, coisas que às vezes a gente acha que já foram resolvidas, né, e às vezes não, às vezes é importante tornar lá, voltar lá e olhar novamente, né, para tentar, porque pode ser que isso esteja surgindo, esteja reverberando hoje em dia na nossa vida, né. Como a Cris comentou, né, a gente poderia ficar horas aqui falando, mas chega um momento que a gente precisa encerrar a nossa conversa. E para isso a gente pede, Manoeli, que você deixe uma mensagem para aqueles ouvintes que estão nos ouvindo ou assistindo, né, que deixe uma pequena mensagem para eles. Sim, legal, muito obrigada, né, pelo espaço e assim, eu acho que a mensagem seria, terapia, né, processo terapêutico é um processo de acolhimento, né, é um processo de validação, né, não é um processo de julgamento, nada disso. Então, assim, busque ajuda, né, olhe para si, tenta se entender, tenta se conhecer cada vez mais, isso só faz bem para quem busca esse olhar, esse cuidado e para todos os outros ao nosso redor, né, então, assim, a gente vai construindo uma caminhada de autoconhecimento e as pessoas vão sentindo, elas vão percebendo e elas isso vai reverberando no nosso todo, na nossa vida pessoal, profissional, então assim, é uma caminhada de crescimento. Então agradecemos à psicóloga Emanuele por essa conversa tão necessária e a você ouvinte por nos acompanhar. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe. Falar sobre saúde mental pode ser o começo de um cuidado real. E até o próximo episódio. Você ouviu o Nosso Cast, o podcast da nossa rádio. Siga acompanhando a gente também no rádio e nas redes sociais.